24. Essa manhã nós temos a ceia do Senhor também. Agradecer ao nosso irmão Jeremias, que ornamentou também um pouco mais a nossa mesa hoje. Isso é uma melancia, irmãos, e ele faz essa obra de arte aí. Nosso irmão Jeremias é muito habilidoso. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso de número 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará dos seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, ministra o nosso coração nesta manhã, Senhor Deus, do último dia e também o último domingo do mês de maio. Pai, nosso coração, nossa vida precisa estar preparada para muitas coisas, Pai, mas sobre todas as coisas estar preparados para a volta do Senhor. Ela acontecerá, Pai. Não sabemos o dia nem a hora, mas ela acontecerá. E para esse momento, Pai, nós precisamos estar preparados. Sê conosco, Pai, nessa manhã, nos abençoa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, a vida cristã é uma vida de preparo constante para a volta de Jesus. O mundo a tem como algo que talvez tardinho em acontecer, ou alguns nem acreditam que acontecerá. Mas tão certo como o ar que eu respiro e que você respira, acontecerá. Porque foi Jesus quem disse. E se você crê em Jesus, você também precisa crer naquilo que Jesus disse. Crer em Jesus e não acreditar na vinda dele é uma incoerência, porque foi ele mesmo que disse que virá. E o texto que nós lemos diz que passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. A igreja deve estar preparada para esse momento. E a igreja não é esse templo. A igreja não é esse local. A igreja sou eu e é você. Se nós sairmos daqui, esse prédio pode se transformar em qualquer outra coisa. Pode ser um supermercado, pode ser uma loja, pode ser um prédio residencial, pode ser qualquer outra coisa. Porque a igreja está aqui, porque eu e você aqui estamos. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Mas o que nós aprendemos nesse texto, e volto a frisar, foi Jesus quem disse:
Se a tua Bíblia é daquelas que trazem as letras de Jesus em cor vermelha, está em vermelho. E se não traz, olhe e veja que está em vermelho, porque foi Jesus quem o disse. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que um dia as luzes desse mundo, elas vão se apagar. O verso de número 24 e 25 diz isso: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol, que nunca falhou em um dia da sua existência, a Bíblia diz que ele vai se escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, as estrelas cairão dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. Jesus descreveu, irmãos, um cenário impressionante. Aquilo que parece ser certo, permanente, imutável, vai mudar. Ninguém espera que o dia amanheça sem que o sol esteja presente, até porque se ele não estiver presente, o dia não vai amanhecer. Mas nesse dia, o céu não estará brilhando, porque o sol faltará ao compromisso, porque ele não tem existência própria, ele foi criado pelo Senhor e Criador de todas as coisas. Então, o sol que ilumina o dia, a lua que ilumina a noite, as estrelas que adornam os céus, tudo perderá o seu brilho diante da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que esse será um grande e terrível dia. Por quê? Porque para alguns vai ser um dia grande, vai ser o dia esperado. O dia onde nós pregamos e vivemos na expectativa de que ele acontecesse. Mas para alguns será terrível. E a pergunta que vai ficar e fica nesta manhã, permeando a minha mente e a sua mente, é essa: eu estou preparado para esse dia? Você precisa estar. Porque da mesma forma, quando Cristo aparecer na glória deste mundo, todos os elementos perderão o sentido e tudo aqui embaixo vai perder o sentido. É mesmo quando um relâmpago surge em meio à escuridão da noite, todas as demais luzes se tornam insignificantes diante do brilho daquele relâmpago. E a Bíblia diz que, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, hoje, aquilo que encanta os teus olhos, aquilo que seduz o teu coração, não terá valor algum. Tudo vai perder o valor quando Jesus aqui chegar. Ninguém vai pensar na mansão que tem, na casa que tem, no dinheiro que tem. Tudo vai perder o valor, porque o que vai importar é somente se eu estou preparado ou se eu não estou preparado. O texto diz que um dia, e esse dia será um dia em que todos verão o Rei. Verso de número 26, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Todo olho verá. Todo olho contemplará. Interessante que na primeira vinda Jesus veio e ele teve como local de ficar a manjedoura, um lugar simples, discreto, insignificante dentro de uma estrebaria. Mas na sua segunda vinda, ele vai vir em poder, em glória, em seu trono de majestade, e todo olho
o verá. Será um evento mundial. Interessante que na primeira vinda, ousaram colocar em Jesus uma coroa de espinhos. Mas na sua segunda vinda, ele virá já coroado em grande esplendor e glória. Aquele que foi rejeitado como cordeiro, agora não volta mais como um cordeiro. Ele volta como um rei. E Apocalipse 1:7 diz que todo o olho o verá. Mas o texto diz que será um dia em que os filhos de Deus serão reunidos. Jesus vai vir para reunir quem, pastor? Os seus filhos. Verso de número 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Será uma cena, irmãos, nunca antes vista. Os que morreram em Cristo, os que permaneceram fiéis, os que suportaram lutas, aflições, os que abriram mão de querer fazer a sua vontade, serão recebidos por Deus. Porque muitos irmãos hoje não estão querendo abrir mão de nada, para seguir a Cristo. E tem a falsa expectativa no seu coração de que serão recebidos por Ele em glória. Estão negando a palavra porque Jesus também disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, pastor, acordar cedo para vir na igreja é muito difícil. Negue-se a si mesmo. Ah, pastor, sair de longe para vir à igreja é muito difícil. Negue-se a si mesmo. Irmãos, seguir a Cristo é negar a minha vontade, para fazer a vontade daquele que me arregimentou para o seu exército. Esses serão reunidos pelo Senhor. É como um pastor que, ao entardecer, ele sai recolhendo as suas ovelhas. Cristo, ele reunirá o seu povo para a eternidade. Nenhuma ovelha será esquecida. Nenhuma ovelha será deixada de lado. Nenhum filho será deixado para trás. Mas é necessário ser ovelha. É necessário ser filho. O céu não vai perder nenhum dos nomes que estão escritos no livro da vida. Eu preciso estar preparado. E essa preparação, irmãos, requer esse cuidado. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele disse o seguinte: olha, por isso subjugo o meu corpo à servidão, a fim de que, pregando aos demais, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a preocupação que esse homem tinha de ser zeloso, de ser fiel, de fazer aquilo que precisava ser feito, para que ele mesmo não estivesse enganado com relação a ele próprio, ao destino da sua eternidade. O grande evangelista Billy Graham, ele disse certa feita o seguinte: o fato de eu estar dentro de uma garagem não faz de mim um carro. Assim como o fato de você estar dentro de uma igreja não faz de você um cristão. O que é um cristão? O irmão Alexandre falou aqui, é um pequeno Cristo. É um seguidor de Cristo. É uma pessoa que busca no seu dia a dia se assemelhar, parecer com o seu Senhor. Mas esse texto também diz que será um dia em que os sinais falarão alto.
verso de número 28 e 29, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides suceder essas coisas, sabeis que está perto as portas. Jesus aponta para uma figueira para dizer o seguinte: quando os ramos crescem, vocês sabem que está próximo o verão. Da mesma forma, os sinais, eles vão anunciar que a volta de Cristo se aproxima. Irmãos, tudo está apontando para o cumprimento da palavra. O mundo está sinalizando guerra, rumores de guerra, somos vigiados o tempo todo. De repente você está conversando com alguém a respeito de qualquer assunto e daqui a pouco te mandam no teu celular aquela mensagem ou alguma coisa relacionada àquilo que você estava conversando. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com a maioria. Não é? Hoje, irmãos, nós somos monitorados. O seu celular diz aonde você está. Você se localiza, mas localizam também você. E a palavra de Deus diz que a ciência se multiplicaria. Irmãos, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, como a ciência se multiplicou. Na nossa infância tinha lá o desenho da família Jackson, e nós olhávamos para aquilo e achávamos aquilo impossível. Não é que eu vou ligar uma televisão, vou estar falando, vendo a pessoa ao mesmo tempo que ela está falando comigo. Irmãos, hoje isso é a coisa mais normal. Mais normal, aquilo que só está faltando aquelas motinhas, né, que voadoras, daqui a pouco vai chegar. Só quem assistiu os Jacksons está ligado nessa parte aí. Mas, irmãos, a ciência está se multiplicando. Ah, pastor, eu comprei o celular de última geração. Foi que dia? Semana passada. Então já não deve ser mais. Porque tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. E, irmãos, Jesus está às portas. Precisamos estar preparados. Os sinais não foram dados para provocar medo, irmãos, mas para nos despertar a vigilância. Não é para que eu fique com medo, não é para que você fique com medo, não, é para que a gente fique vigilante, preparado. A palavra de Deus diz: se o sentinela soubesse a que horas viria o ladrão, ele se aprontaria, ele estaria se preparando, mas como ele não sabe a hora que vem, eles têm que estar preparados o tempo todo. O sentinela, ele está sempre vigilante. Ele não sabe, de repente é 1 mês, 2 meses, 10 anos, mas o dia que precisar, ele precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Eu não sei que dia, que hora será. Irmãos, eu sou um frequentador assíduo da Fabrício de Matos e não porque eu queira, porque o ofício me recomenda tal. E olha, não tem idade, não tem sexo, não tem posição social, não tem estado financeiro. A morte, ela está flertando com todos o tempo todo. Nós precisamos estar preparados. Mas esse texto também diz que será um dia em que a palavra de Deus provará sua eternidade. Entenda uma coisa: impérios passam, reinos desaparecem, governantes morrem, mas a palavra de Deus, ela continua viva. A volta de Jesus, irmãos, não é uma possibilidade, ela é uma certeza, porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar.
O mundo inteiro pode mudar, mas nenhuma promessa de Deus perderá a sua validade. Então entenda, a volta de Cristo não é uma metáfora contada pela igreja, porque foi Jesus quem prometeu. E se você crê em Jesus e não acredita na volta dele, de verdade você não crê em Jesus. É uma promessa do próprio Cristo. Se ele voltar hoje, você está preparado para isso? Se ele te chamar a juízo, você tem a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Nós precisamos estar preparados para esse momento. Irmãos, eu me preocupo com certas coisas, e você deveria se preocupar também. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Se você não está preparado para participar da ceia que é aqui na terra, o que você pensa, ou como você pensa que vai participar das bodas do Cordeiro? Cristão tem que estar preparado. Cristão tem que estar preparado. Se você precisa consertar alguma coisa, conserte. É melhor você consertar do que você viver, sabe, protelando aquilo, jogando para o lado, e amanhã eu resolvo. Se Jesus voltar, você não está preparado para uma ceia, como é que você vai estar preparado para a vinda de Jesus? Porque a ceia, irmãos, ela é uma referência terrena de que eu estou preparado para uma realidade espiritual. Porque Jesus disse, olha, eu não vou tomar do fruto da... Jesus vai me chamar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas pode ser também hoje, pode ser também amanhã. E para tal eu preciso estar preparado. Então eu queria te convidar a baixar tua cabeça agora, falar com Deus.